adotada pelo governo alemão tem implicação direta no aquecimento da economia europeia. Senhoras telespectadores, muito boa noite. Começa aqui mais uma edição do programa Pontos nos Is. Hoje em debate a política externa de Cabo Verde, a começar já com algumas referências a alguns dados. Cabo Verde é hoje um país de rendimento médio, é um parceiro especial da União Europeia, é membro da CDAO, faz parte e tem portas abertas para o mercado norte-americano através do AGOA, participa em cimeiras, nomeadamente Estados Unidos, África, dos poucos países africanos a receber comissário europeu, e com esta realidade ainda hoje temos guerras de protagonismo entre figuras como o chefe do Estado, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. São questões que nós vamos abordar ao longo deste debate, saber que estratégia se espera nesta política externa cabo-verdiana. Passo imediatamente a apresentar os nossos convidados, como sempre a representante dos três partidos políticos, hoje a começar por Geraldo Almeida, em representação da UCIT. Boa noite. Boa noite. Seguidamente passo a apresentar, em representação do Movimento para a Democracia, Lourenço Lopes. Boa noite. Boa noite. E então, por fim, o representante do PAICV neste debate, José Manuel Andrade. Muito boa noite. Boa noite. Aos três. Perante os dados que eu apresentei, Cabo Verde na CDAO, Cabo Verde parceiro especial da União Europeia. Começo por si, José Manuel Andrade, é a sua vez hoje. Vivemos hoje uma diplomacia cabo-verdiana numa autêntica transformação paradigmática ou nem por isso? Bom, antes de mais, cumprimento também aos senhores telespectadores. É com muito gosto que estamos aqui para debater esta matéria que, na nossa opinião, exige algum consenso nacional. É preciso que haja uma partilha de visão relativamente à cooperação internacional, à política externa, porque Cabo Verde, como país frágil economicamente, carece de uma diplomacia atuante de desenvolvimento, de cooperação e de relações com os diversos países. E desde o princípio da independência de Cabo Verde tem havido uma política externa muito pragmática, num primeiro momento de captação de ajuda externa para a construção do país, mas hoje já atingimos um estágio em que já estamos classificados como país de rendimento médio. Existem novos desafios e é preciso encarar a diplomacia com novos paradigmas, efetivamente. Falamos hoje de uma diplomacia económica mais vantajosa e ao serviço do desenvolvimento. E é neste contexto que hoje o nosso debate deve centrar-se sempre na busca de uma diplomacia para o desenvolvimento da paz e da cooperação internacional. Mas hoje fala-se um pouco naquela cooperação económica voltada um pouco para a competitividade e não tão somente para o desenvolvimento, como foi que marcou a década de 90, 80, os primórdios da cooperação diplomática cabo-verdiana. Exatamente. O que eu queria salientar é exatamente essa componente de captação de parcerias externas e de desenvolvimento de ações tendentes à competitividade do nosso país e à ascensão económica do nosso país na economia mundial. É nessa perspectiva porque os desafios de desenvolvimento assim exigem e vivemos num mundo hoje cada vez mais competitivo. Lourenço Lopes, há quem defenda que é preciso mudar de chip porque aquela cooperação de outrora já não serve Cabo Verde, basta olharmos para algumas referências. Cabo Verde é parceiro especial da União Europeia, é membro da CDAO, Cabo Verde participa em grandes fóruns internacionais. É preciso mudar de chip e, de facto, essa mudança de paradigma é notória? Antes de mais, eu cumprimento a si, Rosana Almeida, e através de si a todos os trabalhadores da televisão de Cabo Verde, que são meus amigos há muitos anos e pelos quais tenho muita estima. Cumprimento igualmente aos doutores Geraldo Almeida e José Manuel Andrade e a todos os cabo-verdianos que nos acompanham no país e
e nas comunidades imigradas. Eu devo dizer que esta matéria relativa à política externa é muito cara ao MPD. Desde logo por se constituir naquilo que nós chamamos ONP, que são os Objetivos Nacionais Permanentes. Ou seja, extravasa os ciclos partidários e eleitorais. Significa que, para o MPD, tendo esse princípio de aceitação em como é uma matéria de regime e que exige o entendimento nacional, um compromisso alargado, há 3 pressupostos fundamentais, que é garantirmos a previsibilidade, a coerência e a consistência nos posicionamentos estratégicos de Cabo Verde. Exatamente porque nós somos um país africano, nós somos um país insular, nós somos um país do Atlântico e são esses pressupostos que devem informar toda a estratégia em matéria de política externa de Cabo Verde. Já demos passos importantes desde a independência nacional. Eu realço o contributo inestimável do meu partido enquanto fator, enquanto, diria até mesmo, líder da transição democrática em 91, onde lançamos as bases estruturantes do Estado de Direito, de valores democráticos que são caros para os parceiros com os quais Cabo Verde coopera. Hoje as exigências são outras. A diplomacia feita na década de 80 e 90 hoje não é a mesma. Nós acreditamos que a cooperação internacional, a chamada cooperação para o desenvolvimento, tem assente princípios. Princípios como a democracia, o Estado de Direito, a questão da salvaguarda da segurança internacional, onde a cooperação entre os Estados é fundamental. Mas neste momento, no momento em que nós temos um país que ganhou o estatuto de país de desenvolvimento médio, no momento em que o mundo atravessa várias confusões e é um momento de ameaças e de incertezas várias no cenário não só subregional, mas a nível internacional. Isto para um país com as vulnerabilidades de Cabo Verde. E exige muito de nós, exige criatividade, exige inovação, mas sobretudo exige clareza de posicionamento. O que tem faltado neste momento à política externa de Cabo Verde é falta de clareza quanto a posicionamentos fundamentais. Por exemplo, rapidamente, nós defendemos que efetivamente nós precisamos inaugurar um novo ciclo, um novo paradigma, que é uma política externa ao serviço do desenvolvimento de Cabo Verde. Nós não podemos pensar em ter na política externa fator de manutenção no poder ou de salvaguarda tão somente da soberania nacional. Nós pensamos que devemos colocar esse vetor importante da política nacional ao serviço do desenvolvimento, como, por exemplo, a questão da afirmação do empresariado nacional, a questão da internacionalização da nossa economia, a questão da integração da nossa aliança, que são questões importantes. Já lá vamos. Para o MPD. Já que pega nestas questões, Geraldo, há dados que provam e que justificam alguma evolução, de acordo com algumas análises feitas. Cabo Verde é hoje membro da União Europeia, está na CEDEAO, Cabo Verde negocia diretamente, tem as portas abertas para o mercado norte-americano. São passos significativos, são ganhos da diplomacia cabo-verdiana ao longo do tempo, ou nem por isso? Incontestavelmente. Muito boa noite também. Gostaria de cumprimentar também a Rosana e os colegas e amigos. No que respeita a esta questão, eu penso que devemos começar por louvar toda a atividade desenvolvida pelos nossos diplomatas. Eu julgo que, enfim, podemos criticar muitas atuações dos nossos diplomatas, mas a verdade é que eles desenvolveram, durante todos esses anos de independência, não apenas, portanto, a partir de 1991, durante todos esses anos de independência, portanto, desenvolver uma atividade extraordinária, não é? Nós próprios, portanto, estivemos envolvidos, portanto, neste processo, eu e o Dr. Zé Manuel de Andrade, nós estivemos também, fomos funcionários
da nossa Embaixada, portanto, em Cabo Verde, demos também, a nossa Embaixada em Portugal, demos também o nosso contributo, portanto, para que realmente a diplomacia fosse aquilo que é hoje. Eu penso que quando se consegue, por exemplo, ter acesso ao Millennium Challenge Corporation, que é, digamos, um fundo extremamente exigente, portanto, em termos de avaliação para efeitos, portanto, de obtenção ou então da chegada, portanto, dos países a esse fundo. Quando se consegue a parceria, portanto, com a União Europeia, quando se consegue, por exemplo, também o acesso à própria Organização, portanto, Mundial do Comércio e muitos outros feitos, portanto, que os nossos diplomatas têm conseguido. Eu penso que realmente temos que começar, portanto, por, digamos, esta palavra de louvor à atividade dos nossos diplomatas. Agora, o que nós podemos dizer também é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, enquanto organização, salvo melhor opinião, não acompanhou, digamos, este potencial de capacidade tanto dos nossos diplomatas para, digamos, fazer mais coisas. Como assim? Quando nós olhamos, por exemplo, para a própria organização do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós verificamos, portanto, que há muita deficiência em termos, portanto, de circulação da informação. Hoje a questão que se coloca é quem controla essa agenda de transformação já anunciada no capítulo da política externa Cabo Verde. É uma dúvida que, pelo menos para já, paira no ar. Quem controla essa agenda de transformação que se quer tanto para a política externa cabo-verdiana? Esta agenda de transformação não é totalmente controlada por nós. Porquê? Porque nós estamos, portanto, nós estamos inseridos no mundo global e todas as nossas políticas, mesmo tanto internas como externas, e principalmente as externas, estão naturalmente tanto condicionadas, portanto, pelas políticas dos outros países. Mas o que eu pretendia verdadeiramente introduzir diz respeito, portanto, à organização interna do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, do aumento da sua capacidade para fazer mais, não é? Por exemplo, quando nós entramos no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros e andamos aí à procura de informação, não encontramos. Encontramos os discursos, portanto, encontramos portanto, as informações que aparecem nos jornais, mas, por exemplo, nós não encontramos a legislação. Por exemplo, repare, o estrangeiro que está em contacto com Cabo Verde, naturalmente ele vai entrar, por exemplo, no site da nossa Embaixada para querer saber o que é que ele precisa, portanto, por exemplo, para, enfim, ter acesso ao mercado cabo-verdiano. Olha, ele entra no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros e não encontra rigorosamente nada. E aí a crítica de que é preciso mudar o chip, antes de mais a dizer aos telespectadores, o telefone já está aberto, 262-2917, já pode participar neste debate que está a ser também acompanhado em toda a diáspora. Há críticas as pessoas que apontam a necessidade de uma mudança de chip, fazer da cooperação, fazer da política externa virada não só para o desenvolvimento, mas sim para uma certa competitividade do mercado nacional. Tem esta leitura? Absolutamente. Eu penso, portanto, que este trabalho, porque a política externa não se faz só externamente, não se faz só com serviços diplomáticos e consulares. Aliás, portanto, nesta matéria, a nossa opinião é de que realmente a existência de embaixadas e consulados tem que ser repensada, não é? Porque a nossa política tem sido, no fundo, de colocar os consulados numa posição subalterna relativamente às embaixadas. Bom, isto tem que ver, portanto, com, digamos, meios económicos, mas tem que ver também com interesses de controle político. Não é? Político-partidário, porque os consulados não desempenham a mesma função que as embaixadas, não é? E são os consulados, nomeadamente, que promovem o comércio, promovem, portanto, aquilo que é o produto nacional. São eles, portanto, que defendem, portanto, os nossos imigrantes. E, portanto, as secções consulares é que têm feito esse papel e têm feito esse papel, tanto de forma completamente deficiente. Vamos ao encontro do primeiro telespectador que nos telefona aqui da cidade da Praia. Taticoia, Sr. Taticoia, muito boa noite. Faça o favor. E boa noite, doutora Rosana Almeida. Boa noite, doutor Gerardo Almeida. Boa noite, doutor Lourenço Lopes e doutor José Manuel Andrade. Nesse momento, quem que deve representar, que deve fazer política externa de país, ou representa país que está em causa. O cabo-verdiano que está preocupado nesse momento, quem que deve representar, se é o senhor Primeiro-Ministro da República ou o senhor Presidente da República. E o cabo-verdiano está preocupado com a situação difícil, económica, financeira do país com o desemprego. Mas, no entanto, não poder dar a minha opinião, que é o seguinte. Representante quem que deve representar o Estado de Cabo Verde
e chefe de Estado, Sr. Presidente da República, que foi eleito para o povo. Quem que é condutor de política externa de país e governo, mas é através de ministros de negócios estrangeiros. Cimeira de chefe de Estado, cimeiras de chefe de Estado e de governo, que devem representar o Sr. Presidente da República, acompanhado de ministros de negócios estrangeiros. Do resto é protagonismo e basofaria para desviar de atenção de situação dificílima que o país está mergulhado nela. Boa noite, muito obrigado. Obrigada por ser direto ao assunto. Esta é uma das questões que está na ordem do dia. Tem a ver com a questão de quem representa ou quem deve representar o país a nível externo, a nível diplomático. Há trocas de palavras entre o chefe de Estado e o primeiro-ministro. Qual é a posição assumida pelo PAICV, José Manuel Andrade? Bem, eu acho que estamos aqui para debater a política externa. Esta matéria... Mas é uma matéria que faz parte da política que, na nossa externa, opinião, não é e que matéria, tem vindo ao de cima ao não é longo dos matéria últimos essencial. meses. O que eu posso dizer sobre isso, de facto, ultimamente surgiu uma discussão pública sobre esta matéria, sobre o protagonismo de representação. Mas eu penso que a nossa Constituição é bastante clara. Isto é um debate apenas um debate. A Constituição não mudou, estamos a fazer um debate em que a Constituição não mudou. Até aqui estamos com 23 anos de democracia, já tivemos 2 outros presidentes da República antes e governos também governo também de maiorias normais, uma qualificada no tempo do MPD, e tem havido boa convivência entre os presidentes da República e o governo na articulação das matérias da política externa. Até aqui não tem havido nenhum problema. Mas repare, estamos perante um cenário diferente. Entendemos que essa questão está a ser introduzida como matéria apenas de debate. Porque a nossa Constituição é suficientemente clara de que deve haver uma cooperação e uma articulação institucional entre o Presidente da República e o Governo relativamente à representação externa do país. Mas essa não é matéria de política externa que deve ocupar-nos, que é uma matéria extremamente sensível e importante para o nosso debate. Penso que o Presidente da República e o Governo e o Primeiro-Ministro saberão. É isso que o povo espera, se entendam quando a representação externa, porque a própria Constituição lhes dá balizas. Se o Presidente da República, do modo geral, representa interna e externamente o país, o Governo define, dirige e conduz a política externa, assegura a representação externa, é o que diz a Constituição. Portanto, eles estão numa baliza de entendimentos, como tem vindo a acontecer desde sempre, desde 91 para aqui, sem nenhum tipo de problema. Só se houver mudança de Constituição é que a questão se coloca. Não havendo mudança da nossa Constituição, as balizas são de consenso e de articulação e de complementaridade da representação. Vai-me permitir, apesar de estar aqui a falar em consenso, tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro já se manifestaram publicamente e não conseguiram, a nível interno, de uma forma discreta até, superar esta questão de coabitação. Esta questão acabou por extravasar e vir à opinião pública a ponto de a sociedade civil ficar sem saber em quem acreditar. Foi mal gerida este dossiê? Era uma questão que poderia ter... É normal que haja divergência sobre esta matéria. E é normal também que se provoque debate sobre esta matéria. Mas o Presidente da República e o Primeiro-Ministro já não se entenderam para a próxima cimeira da CDL. Não é o Primeiro-Ministro que vai. Então, já começa a haver entendimento. Nós não precisamos estar a discutir muito, porque eles lá saberão entender, porque a Constituição lhes dá balizas para se entenderem sobre esta matéria. Qual a posição do MPD sobre esta matéria? O MPD é pela estabilidade política, é pelo bom funcionamento do sistema político, que depende necessariamente, de acordo com o nosso sistema, da necessária interdependência de todos os poderes, e a própria Constituição estabelece e consagra de forma clara e inequívoca a necessidade da concertação, da cooperação, do diálogo político e institucional. E o MPD, no essencial, está de acordo com
um recente parecer do insuspeito professor universitário, Dr. Vladimir Brito, que vai na linha daquilo que também suspeitos professores portugueses como Gomes Canutilho ou Vital Moreira tinham defendido há já alguns anos em Portugal em matéria de representação externa portanto, do Estado. Significa que o importante o PAICV não tem esta leitura de um parecer insuspeito. O importante aqui é passarmos a ideia e o MPD, quando formos governo em 2016, se viermos a merecer, como é evidente, a confiança dos cabo-verdianos, pautaremos a nossa ação enquanto governo pela concertação prévia sobre questões fundamentais que informam a nossa política externa, pelo diálogo e pela concertação permanente, não só com o Sr. Presidente da República, mas com os outros partidos da oposição, com o Parlamento, mas também com outros atores da sociedade civil que também devem participar em todo o processo que informa a política externa de Cabo Verde. Mas devo dizer algo que penso que é importante. Não se pode também passar a ideia a miúde em Cabo Verde em como o Sr. Presidente da República é uma figura meramente decorativa ou folclórica. Alguém passou essa ideia? Eu penso que mais do que as conversas ou os discursos é a prática. Eu penso que o Governo deve mudar de rumo em matéria de relacionamento com o Sr. Presidente da República, mesmo em pequenas questões que não vou entrar como evidente, porque se nós formos ver, não se pode comparar, por exemplo, o funcionamento de uma monarquia constitucional como o Reino Unido ou como a Espanha com Cabo Verde, onde, por exemplo, dou o exemplo também da Alemanha, onde o Presidente da República é eleito numa Assembleia ou também em Itália. Por uma questão de tempo. Obviamente, porque a base legitimatória do Presidente em Cabo Verde é muito forte. Porque o Presidente é eleito por maioria absoluta, aliás, a Constituição exige essa maioria absoluta, por sufrágio direto de todos os cabo-verdianos no país e na diáspora. Eu penso que, neste momento, o que é politicamente relevante é uma mudança de atitude por parte... Uma mudança de atitude mútua? Seria uma mudança de atitude tanto por parte do Presidente da República como por parte do Primeiro-Ministro? É isso que me está a querer dizer? O quadro que nós temos em matéria de entendimentos nacionais sobre questões importantes que informam a nossa política externa, pensamos que tem faltado da parte do Governo essa concertação prévia em questões fundamentais, sobretudo com os partidos de oposição e com o Parlamento, nomeadamente com a Comissão Especializada de Relações Externas. Não é esta leitura manifestada no Parlamento na última sessão a quando da discussão da política externa cabo-verdiana, Geraldo? Exatamente. Bom, eu penso que nesta questão é preciso, digamos, separar as águas, não é? A Constituição diz taxativamente que quem representa o Estado é o Presidente da República. E diz isso, portanto, no artigo onde define quem é o Presidente da República. Não é? É preciso ter isto em consideração. Mas depois a Constituição também diz que quem faz a política externa é o Governo. Bom, nós perguntamos, esse poder de representação do Presidente da República inclui, portanto, o exercício da política externa? Naturalmente que não. Naturalmente que não inclui. Porquê? Porque senão nós não estamos a fazer uma interpretação, do meu ponto de vista, correta da Constituição. Eu entendo que quando a Constituição diz que o Presidente da República representa o Estado, está, antes de mais nada, portanto, a ter esta consideração de ordem moral. Portanto, o Presidente da República representa a unidade do Estado. Portanto, e representa-o tanto internamente como externamente. Portanto, representa esta unidade do Estado. Agora, a Constituição não nos permite, do meu ponto de vista, fazer uma interpretação que transforme o Presidente da República num chefe do Governo. Nós não temos um sistema presidencialista. O problema coloca-se é quando, por exemplo, o Cabo Verde tem que se relacionar, portanto, com países de sistema presidencialista ou semipresidencialista.
como, por exemplo, tanto o caso dos Estados Unidos, portanto, França, etc., portanto, países que realmente têm sistemas diferentes do nosso. Bom, quando estamos relacionados com países com sistemas diferentes do nosso, vê o professor Vladimir dizer o seguinte, nestes casos é o Presidente da República, portanto, quem representa o Estado. Não estou de acordo. Portanto, não estou de acordo com esta solução por o seguinte, estamos a transformar o Presidente da República numa coisa que ele não é. O Presidente da República não é chefe do Governo. Portanto, quando nós temos que discutir matérias que são estritamente governamentais, não é? E eu não estou aqui, digamos, a pegar, portanto, nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, portanto, quando ele diz essas matérias são estritamente governamentais e logo sou eu, portanto, que devo representar o Estado. Não, eu estou a fazer uma interpretação da Constituição à luz dos meus conhecimentos, portanto, técnicos nesta matéria. E eu entendo que realmente há, de facto, um leque de matérias que estão adstritas portanto, ao Presidente da República e um leque de matérias que estão astritas ao Governo. Como superar tudo isto e ficar claro a missão de cada um? Absolutamente. A Constituição, apesar da Constituição há ditar situações, e deixar eu tudo entendo claro. que há situações em que podemos, portanto, recorrer à dupla representação. Por que não? Por que não admitir a possibilidade do Presidente da República e o Primeiro-Ministro fazerem as malas, portanto, e irem, tanto com os seus assessores, porque o grande problema que se põe é o seguinte, se nós colocarmos, não há nenhum problema nisso, isto já aconteceu, o professor Cavaco Silva, não é? Já esteve com Sócrates, portanto, a representar o Estado de Cabo Verde, portanto, em cimentos internacionais. Não percebo, por isso é que não percebo para a manifestação. A debater a política externa com essa matéria que surgiu como esta matéria também é política externa. Aqui em Cabo Verde. Eu gostaria de dizer esta matéria também é política externa. Já agora, para nós clarificarmos às posições. O que eu estou a querer dizer é que nós temos, portanto, primeiro que separar as águas e depois admitir que há certas situações onde pode haver dupla representação, porque não? Rapidamente, José Manuel Andrade, antes de entrarmos em outras questões. Eu penso que tem havido alguma confusão na interpretação da Constituição sobre esta matéria. Concordo em parte com aquilo que disse o Dr. Geraldo Almeida, mas há uma questão que deve ficar clarificada. Quando o parecer surge a sufragar posições baseadas em doutrinas, experiências ou constituições outras que não têm nada a ver com a nossa, em termos de fundamento, isso fica extremamente complicado. Repara que, como bem disse o Dr. Geraldo Almeida, a Constituição diz que o Presidente da República é uma entidade, é um órgão que representa o Estado interno e externamente. Perfeitamente, sem nenhum problema. Mas também nas relações internacionais diz lá claramente quais são as tarefas do Presidente da República nas relações internacionais. E aí é uma norma especial na Constituição que parece não estar a ser observada. É preciso ter em conta. Mas também a Constituição não deve ser vista apenas por uma norma. Não deve ser lida e interpretada apenas, lendo apenas uma norma. É do conjunto do global. Se o Presidente da República é uma entidade que representa o Estado interno e externamente e nas relações internacionais está cingido aquilo que está no artigo, suponho, 136 da Constituição, é bom que os cidadãos sabem e vão ler a Constituição o que é que está reservado para o Presidente da República nas relações internacionais e o que é que está reservado na Constituição quanto às competências do Governo em termos de definir, executar e dirigir a política externa e assegurar a representação externa do Estado de Cabo Verde. De modo que isto é claro. O que é que nós queremos dizer? O Presidente da República se representa externamente e o Governo tem